Hoje, vamos mergulhar em uma narrativa bíblica que nos mostra os extremos da adversidade e a resiliência humana em meio à tragédia. Preparem-se para conhecer a história da mãe que enfrentou uma fome devastadora e desesperadora, levando-a a tomar decisões impensáveis. Esta história, narrada nas páginas da Bíblia, nos oferece uma perspectiva única sobre a capacidade do ser humano de sobreviver em situações extremas e nos faz refletir sobre os limites que somos capazes de alcançar quando confrontados com circunstâncias difíceis. Mas antes de mergulharmos nessa narrativa impressionante, lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos fascinantes como esse. Agora, vamos viajar no tempo e explorar a história da mãe que passou por uma das provações mais desafiadoras registradas na Bíblia. Contexto histórico. Para entender plenamente a história da mãe que comeu o próprio filho, precisamos nos transportar para um período marcado por uma combinação de circunstâncias extremamente adversas. Estamos falando de uma época em que a terra de Samaria, governada por Jorão, era assolada por uma fome devastadora. As fronteiras de Samaria haviam sido fechadas pela Síria, comandada pelo rei Ben-Hadad, que cercou a cidade com suas tropas. Essa situação criou um cenário de escassez e privações como nunca antes visto. A cidade de Samaria, que costumava desfrutar de fartura e prosperidade, agora estava à beira da desolação. A escassez de recursos e alimentos logo começou a enfraquecer a população, e as consequências dessa situação atingiram a todos, independentemente de sua posição social. A cidade estava desabastecida e os recursos eram tão escassos que itens antes considerados sem valor passaram a ser vendidos a preços exorbitantes. Era uma época de desespero, onde a fome não poupava nem os ricos, nem os pobres. À medida que a situação se agravava, as ações desesperadas das pessoas se intensificavam, culminando em eventos que desafiam nossa compreensão. Escassez e desespero em Samaria. Com o cerco da cidade de Samaria pela Síria e a consequente escassez de recursos, a vida na cidade se transformou em um verdadeiro pesadelo. Os alimentos se tornaram tão raros que até mesmo itens triviais alcançaram valores absurdamente elevados. Coisas que antes eram abundantemente disponíveis agora se tornaram artigos de luxo, comercializados a preços impensáveis. A população da cidade foi submetida a uma prova de resistência física e emocional. A fome atingiu proporções gravíssimas, levando as pessoas a tomarem medidas extremas para garantir sua sobrevivência. Um exemplo notável desse cenário, como vemos em 2 Reis capítulo 6, versos 24 e 25, é o fato de que até as fezes dos pombos, um subproduto antes completamente negligenciado, adquiriram um valor significativo nesse contexto desesperador. A escassez se tornou um fardo insuportável, e a população se viu forçada a competir por recursos que outrora eram garantidos. A história nos revela que, nesse momento de desespero, algumas pessoas chegaram ao ponto de praticar o canibalismo para satisfazer sua fome. Imagine o estado emocional e psicológico daqueles que, acostumados com uma vida de fartura, agora se encontravam enfrentando uma escolha tão horrenda. A própria ideia de comer seus próprios filhos como último recurso demonstra o quão profunda era a aflição que atingiu a cidade de Samaria. No próximo segmento, veremos como esses eventos terríveis impactaram diretamente a vida de 2 mães e como suas ações se desdobraram diante do desespero. Acompanhe conosco para descobrir o desfecho dessa narrativa intrigante. Atrocidades cometidas pela fome. A fome desenfreada que assolou Samaria durante esse período sombrio levou a uma série de eventos chocantes e extremos. As pessoas, que antes desfrutavam de uma vida de conforto e fartura, se viram mergulhadas em uma crise de proporções inimagináveis. À medida que a escassez de alimentos se agravava, a população passou por uma verdadeira prova de resistência e desespero. Nesse ambiente de angústia, o que se destacou foram as ações extremas tomadas por algumas pessoas em busca de uma saída para a fome. A história da mãe que comeu o próprio filho é apenas um exemplo vívido das escolhas horríveis que a escassez forçou as pessoas a fazer. Imagine o dilema emocional dessas mães, obrigadas a enfrentar a terrível decisão de sacrificar seus próprios filhos na tentativa desesperada de saciar sua fome. Esses atos de canibalismo e outros comportamentos extremos ilustram a profundidade da desolação que tomou conta da cidade de Samaria.
A história nos convida a refletir sobre a capacidade humana de tomar decisões extraordinárias quando confrontado com situações insuportáveis. Relato a realeza. Em meio à miséria e ao desespero que dominavam Samaria, uma mãe tomada pelo sofrimento e pela angústia decidiu romper o silêncio e compartilhar sua história com o rei Jorão. Essa mãe, em um ato de desespero e necessidade, procurou o rei para expressar a terrível situação que ela e outras mulheres estavam enfrentando. Ela relatou ao rei o impensável, a promessa entre duas mães de cozinhar e comer seus próprios filhos. O relato dela ecoou nos ouvidos do rei como um grito de desespero, expondo a tragédia que a cidade estava vivenciando. A mãe revelou a extensão da fome, onde os limites da moral e da humanidade haviam sido ultrapassados. Ao ouvir esse relato, o rei Jorão foi confrontado com uma realidade avassaladora e angustiante. A história da mãe que compartilhou seu terrível dilema lançou o rei em um estado emocional de abalo profundo. As ações extremas a que as pessoas foram forçadas, como o canibalismo, deixaram uma marca indelével na mente do rei e o confrontaram com a dura realidade da situação na cidade. Desespero da mulher. Enquanto relatava a história, o rei podia sentir a profundidade da dor, do desespero e da angústia que permeavam as palavras da mulher. A mulher compartilhou o choque subsequente, quando uma das mães cumpriu o acordo sombrio, enquanto a outra mãe recuou, escondendo o próprio filho. Reação do rei. Diante do relato perturbador da mulher sobre a trágica promessa e as ações extremas das mães, a reação do rei Jorão ultrapassou os limites do choque. A notícia do canibalismo e das decisões desesperadas abalou sua alma até o âmago. Movido por uma mistura de horror e compaixão, o rei Jorão não conseguiu conter a avalanche de emoções que se acumulava dentro dele. Em um ato de profundo desespero e luto, o rei Jorão tomou uma medida vivida e visceral para expressar a turbilhão de sentimentos que o dominavam. Ele rasgou suas vestes, um gesto que remonta à tradição de luto e lamento nas culturas antigas. Esse ato não era apenas um símbolo de tristeza, mas também um reflexo de sua conexão com o sofrimento de seu povo e de sua impotência diante da crise que assolava a cidade. Consulta ao profeta Eliseu. O rei Jorão buscou uma compreensão mais profunda das razões por trás da terrível crise que afligia Samaria. Ele reconheceu a necessidade de orientação e buscava entender se aquela catástrofe tinha alguma origem divina. Com o peso da responsabilidade de liderar sua nação em um momento tão devastador, o rei Jorão recorreu ao profeta Eliseu, um homem conhecido por sua conexão espiritual e orientação divina. O rei procurou entender se Deus estava por trás da aflição que se abateu sobre a cidade ou se havia algum propósito divino por trás de tamanha desolação. O rei questionou se Deus era o responsável por toda aquela tragédia e sofrimento. A resposta do profeta Eliseu não apenas abordou as preocupações do rei, mas também trouxe uma perspectiva sobre o que estava por vir. Resposta do profeta Eliseu. Diante das indagações do rei Jorão, o profeta Eliseu respondeu com uma mensagem que carregava tanto consolo quanto um chamado à ação. Eliseu trouxe uma perspectiva divina sobre a situação, apontando para um futuro de mudanças e esperança em meio à adversidade. O profeta comunicou que Deus estava ciente do sofrimento do povo e que a crise que afligia Samaria logo teria um fim. Eliseu declarou que, dentro de um intervalo de tempo surpreendentemente breve, a cidade experimentaria uma reviravolta em sua situação alimentar. Ele profetizou que, apesar da escassez atual, haveria uma abundância de comida, com preços tão reduzidos que o povo teria acesso a farinha e cevada a preços muito acessíveis. Essas palavras do profeta Eliseu foram um raio de esperança que penetrou a escuridão da fome e do desespero que dominava a cidade. O rei Jorão e seu povo ouviram a promessa de uma mudança drástica no cenário e na provisão de alimentos, trazendo alívio para suas almas atormentadas. Fuga dos sírios e abundância em Samaria. A profecia do profeta Eliseu trouxe consigo uma promessa de mudança que transcendia as expectativas mais otimistas. A situação de Samaria, marcada pela fome e pelo desespero, estava prestes a dar lugar a um cenário completamente diferente. De maneira surpreendente, a narrativa tomou um rumo inesperado. Na calada da noite, os soldados sírios que cercavam Samaria ouviram um barulho que os deixou apavorados. Convencidos de que um exército inimigo havia sido convocado para lutar contra eles, os sírios fugiram em desespero,
abandonando tudo para trás: tendas, cavalos, jumentos e suprimentos. A providência divina agiu de maneira inigualável, transformando a situação e abrindo um caminho para a libertação da cidade. A manhã seguinte trouxe a notícia da fuga dos sírios e a descoberta do excedente de alimentos e recursos que eles deixaram para trás. As proféticas palavras de Eliseu se cumpriram. Uma medida de farinha era vendida por um preço muito acessível, e a cevada também estava disponível em abundância. A cidade de Samaria, que antes enfrentava a fome mais terrível, agora se viu inundada por uma riqueza de alimentos e provisões. O que parecia impossível se tornou realidade, e o povo de Samaria experimentou uma reviravolta impressionante que trouxe alívio, gratidão e a sensação de que um milagre havia ocorrido. O desespero que levou a mãe a compartilhar sua trágica história com o rei Jorão ilustra a profundidade da angústia que o povo vivenciou. As ações extremas, como o canibalismo e a promessa sombria entre mães, mostram até onde a fome e a desolação podem conduzir. O desfecho da história, com a fuga dos sírios e a transformação da fome em abundância, ressalta a capacidade de Deus de intervir nos momentos mais sombrios e mudar os rumos da história. A promessa cumprida de Eliseu demonstra que mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, a esperança pode surgir e transformar a vida das pessoas. E assim, encerramos esta narrativa marcante de mais uma história da Bíblia. Espero que tenham gostado. Curte o vídeo e compartilhe com alguém que você ama. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.